O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os 72 voltaram muito contentes, dizendo: Senhor, até os demônios nos obedeceram por causa do teu nome. Jesus respondeu: Eu vi Satanás cair do céu como um relâmpago. Eu vos dei o poder de pisar em cima de cobras e escorpiões, e sobre toda a força do inimigo, e nada vos poderá fazer mal. Contudo, não vos alegreis porque os espíritos vos obedecem. Antes, ficai alegres, porque vossos nomes estão escritos no céu. Naquele momento, Jesus exultou no Espírito Santo e disse: Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios e inteligentes e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue pelo meu Pai. Ninguém conhece quem é o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece quem é o Pai a não ser o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Jesus voltou-se para os discípulos e disse-lhes em particular: Felizes os olhos que veem o que vós vedes, pois eu vos digo que muitos profetas e reis quiseram ver o que estáis vendo e não puderam ver. Quiseram ouvir o que estáis ouvindo e não puderam ouvir. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, e também que nos acompanham pelas redes sociais. Para quem é de missa diária, está acompanhando um processo belo que ajuda muito na nossa vida atual, na vida de Jó. Vamos recapitular rapidamente. A primeira vez que fala de Jó, Deus permite que Satanás arranque tudo dele, e ele perde tudo. E como ele reage? Nu eu saí do ventre da minha mãe, nu eu volto. Bendito seja o nome do Senhor, não é isso? Uma atitude bela, louvável, honrosa. Mas na segunda dia que a gente foi ler sobre a vida dele, ele já estava meio revoltado, ou não? Maldito o dia que eu nasci. Aqui nós vamos aprender de que a cruz, na teoria, é muito fácil. Na prática, é muito difícil. É muito difícil. Uma vez eu cheguei lá em casa, não é por causa da igreja, né, mas por causa de coisas minhas do passado. Estou passando os últimos anos com muita dificuldade financeira, e eu nunca tinha passado por isso. Aí um dia cheguei lá em casa, sentado à mesa com minha família, e eu disse: Pai, mas é a primeira vez que eu passo por dificuldade financeira. Aí eu falei assim, brincando: parece que eu estou até gostando, porque a gente se reconhece dependente de Deus. Aí meu irmão levantou, bateu nas minhas costas e disse: calma, você chegou aqui agora, espera daqui um tempo. Continua com essa cruz por muito tempo, para você ver tanto que você vai gostar, né? Então, às vezes, tem mães, por exemplo, que têm filhos que usam droga há 15 anos, que eu atendi já. 15 anos, interna, sai, recai. É muito pesado. Vocês acham que a mãe, por mais santa que seja,
ela vai todos os dias simplesmente dar, ou ela vai às vezes chorar, ficar revoltada, ficar de bico um tempo com Deus. É normal. O que nós temos que entender é que a nossa meta é a santidade. Enquanto isso, nós oscilamos. Assim como eu disse que Santa Rita também deu piti depois que os filhos morreram. Ah, mas não foi ela que pediu? Pediu, mas como desespero para salvar os filhos. Mas depois que morre, meu filho, o que você sente é único. Depois, na terceira dia que fala de Jó, Deus fala com Jó, que ele me criou tudo, o fundo do mar, a aurora, amanhã, é tudo na mão dele. Isso também serve para nós que ainda estamos passando por provações. Nós não servimos um qualquer. Não é um que dá uma de mão. Ontem, no evento lá, eu ficava usando a expressão 2 neurônios, mata-burro no meio, mas eu descobri que o carioca lá, o Joaquim, não sabia o que é mata-burro, né? Tiveram que explicar depois o que é mata-burro. Tem expressões que às vezes a gente usa que não são tão conhecidas, mas 2 neurônios e um mata-burro no meio é suficiente para mostrar que nós não somos nada e que Deus é muito grande, ou não. O que cega a gente é a soberba. É a soberba. O dinheiro, principalmente, dá uma ilusão para mim. Eu ando numa Ferrari, num jatinho, mas se bater a Ferrari, vira pré-checa, do mesmo jeito. Se cair do jatinho, vira um toquinho de cigarro. Ou não? Nem abre o caixão. Ninguém é grande coisa por si só. A soberba que cega, a gente ilude, achando que somos imortais. Não. E que Deus é grande também, é só você imaginar que Ele criou toda a galáxia, do nada. Do nada. Não, padre, foi o Big Bang. Desde quando o Big Bang já explica a mudança do nada à matéria? E depois, mesmo que realmente a teoria do Big Bang esteja correta, como é que uma explosão aleatória, sem alguém guiar, vai criar toda a galáxia com tantos detalhes? Por exemplo, a distância da Terra e o Sol. Aliás, os físicos dizem que a angulação da Terra, se ela fosse diferente do que é hoje, não tinha vida humana. A quantidade de oxigênio com nitrogênio, que é suficiente para manter os alvéolos abertos. Tanta coisa que a galáxia, o Sol, a Terra, os planetas, foi tudo ao acaso. Não, acho que nem metade do neurônio dá para entender que não tem como ser ao acaso. É muito ridículo. É aquilo que eu sempre falo. Quando você sai do seu quarto bagunçado e quando você volta, está tudo arrumado, todo mundo pergunta quem arrumou ou não. Agora, quando é a galáxia, o seu corpo, que não, tem médico que fala que Deus não existe. Tem que ter uma soberba, uma cegueira ao extremo, né? Porque o médico lida com complexidades de ordem no corpo que ele nunca viu no dele e que ele nunca controlou o tempo inteiro. Mitocôndria, DNA, que forma... Não, Deus não existe, é tudo ao acaso. Deus tem paciência com o ser humano. E hoje, depois de ver a grandeza de Deus, a pequenez humana, Jó reconhece tudo. Depois de toda, a resultante de tudo é: reconheço que podes tudo e que para ti nenhum pensamento é oculto. Quem é esse que ofusca a providência sem nada entender? Falei, pois, de coisas que não entendia, de maravilhas que ultrapassam a minha compreensão. Conheci o Senhor apenas por ouvir falar, mas agora eu vejo com meus olhos. Uai, conhecia o Senhor apenas por ouvir falar? Mas Jó não estava sendo elogiado por Deus a Satanás? Olha lá meu servo, como me honra. Mas ele não tinha uma intimidade com Deus, pelo jeito. Como é que ele conseguiu ter intimidade com Deus? Passando pelas
provações. Será que é preciso que a gente seja provado para que ganhemos intimidade com Deus? Parece que sim. São nas provações que nós vimos rapidamente a nossa miséria e a grandeza de Deus, a providência de Deus. Se eu não tivesse passado por crise financeira, eu não teria vivido as providências de Deus. Às vezes eu recebia visita de Goiânia, de amigo meu, e aí ele via por alto assim, que eu estava com alguma certa dificuldade. Aí ele chegava em Goiânia, via um Pix. Aí eu falava, ó, acho que você errou. Você depositou na minha conta. Não, é para você esse dinheiro. Claro que para uma pessoa que foi antes uma pessoa autossuficiente, é também humilhante um pouco, ou não? Mas ao mesmo tempo você é uma mistura de coisas. Você passa por algo que parece humilhante, mas ao mesmo tempo você vê o cuidado divino, a providência. E quantas pessoas também que me acompanham pelas redes de todo o Brasil, que resolveram me ajudar, sem nem saber direito qual é a situação. Se não fosse a dificuldade, né? Empresa de turismo, se eu quisesse viajar 2 vezes por ano de graça, recebendo dinheiro para gastar lá, eu viajava. É que eu não posso, né, para largar aqui. Mesmo sem dinheiro, eu viajei esse ano, tudo pago, e com dinheiro para gastar lá. Providência divina, ou não? Então, se não fosse essa escassez, se eu tivesse cheio de dinheiro na conta, provavelmente eu não ia ter essa intimidade maior com Deus. Não é que você não possa ter muito dinheiro na conta. Já expliquei isso 1000 vezes. Quem tem dinheiro na conta, converta-te logo e ajuda os pobres e a igreja. Não é assim? Seja dizimista, ajuda. Você pode canalizar os seus bens para a caridade. Agora, se for para ficar juntando dinheiro, realmente não dá. Pode crescer, não tem problema, mas tem que ser uma pessoa caridosa. Então não é um mal em si. Mas estou dizendo que as provações te aproximam de Deus. Te deixam mais com a certeza de que Ele te sustenta. Que não somos nós. Quem já não ouviu alguém falar, ai da minha família se não fosse eu sustento todo mundo. Alguém já ouviu isso? Morre, fica na cama, de fralda, e a família continua do mesmo jeito. Ou não? É tudo ilusão. Vaidade das vaidades. Tudo é vaidade. Bem, e o Evangelho? Os 72 que tinham sido pedidos antes, porque estava faltando um pouco o atendimento às viúvas, órfãos, voltam animados, porque os demônios são expulsos. E Jesus disse, não fiqueis alegres por isso, mas porque o vosso nome está escrito nos céus. E depois ele diz uma coisa bela, Senhor do céu e da terra. Aliás, que audácia, né? Jesus disse uma coisa, tudo que Jesus diz é belíssimo, né? Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios e inteligentes, eu te louvo, ó Pai, Senhor porque escondeste essas coisas aos sábios e inteligentes, e as revelaste aos pequeninos. Aqui é a outra chave da vida espiritual. Humildade. O que é ser humilde na vida espiritual? Aceitar tudo que os outros fazem. É isso? O que é ser humilde? Reconhecer-se completamente dependente de Deus. Tudo de bom vem de Deus, tudo de ruim é nosso. Certo? Tudo bem? Isso é ser humilde. Por isso que não adianta simplesmente estudar teologia. Eu conheci vários teólogos bons, mas são uma porta para relacionar com os outros. Terríveis. Cara feia, pitizento. Ao invés de ser uma pessoa agradável, acolhedora, sabe livro de teologia de cor, sabe a Bíblia. Tem biblistas que sabem a Bíblia em latim, grego, aramaico, hebraico, mas não relaciona, não tem uma abertura, não tem uma intimidade com Deus. Não basta o conhecimento intelectual.
você tem que ser humilde. Por isso que se faz teologia de joelho, né? E assim tem pessoas também que às vezes frequentam a missa e não se convertem. E outras humildes, que às vezes nem sabem ler. Olha São Benedito. Humilde, não era sacerdote, parece que não sabia ler realmente. Chegou a ser superior de uma ordem, pela sua humildade. Profetizava, tinha grande intimidade com Deus. Então essa humildade diante de Deus é muito importante. E depois, Jesus diz que ninguém conhece quem é o Filho, a não ser o Pai, e ninguém conhece quem é o Pai, a não ser o Filho, e aquele em quem o Filho quiser revelar. Até a conversão precisa da graça, por isso que a oração nossa é importante para as outras pessoas, porque a graça vai iluminando a mente, caindo as escamas, inclusive no juízo particular. Tem pessoas que parecem não ter sido convertidas, mas por causa da nossa oração em penitência e jejum, que é o que a Nossa Senhora de Fátima falava, aliás, em várias aparições, Deus se revela àquela pessoa no juízo particular. E dizia São Tomás que nenhum ser humano nega o bem. Quem nega Deus é porque não vê bem como um bem. E quando você reza, Deus se revela como um bem. Então rezemos uns pelos outros, para que possamos passar as provações como Jó passou. Às vezes saindo do trilho, sim, mas depois de joelho, sim, Senhor, eu reconheço que o Senhor é grande e eu sou nada. Eu não te conhecia direito antes da provação, agora eu te conheço mais e sei que o Senhor me ama. Que Nossa Senhora nos ensine que esse amor é fiel até o nosso último suspiro na terra e depois para toda a eternidade. Assim seja.